Hoje vamos mergulhar na inspiradora história de um dos grandes nomes que moldaram o desenvolvimento econômico do Brasil. Prepare-se para conhecer a incrível vida de Irineu Evangelista de Souza, o lendário Barão de Mauá. No século XIX, em meio a um Brasil em transformação, surge um homem visionário, cujo legado ecoa até os dias de hoje. O Barão de Mauá foi um empreendedor audacioso, que ousou sonhar grande e transformou o panorama econômico do país. Pois é, esse homem visionário, nascido em uma época conturbada, desafiou todas as expectativas e se tornou um dos maiores empreendedores que o Brasil já viu. Mas o Barão de Mauá não se limitou apenas aos negócios. Ele foi além, deixando um legado de inovação e coragem. Sua visão ampla e sua capacidade de enxergar oportunidades onde outros não viam foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil. Bem-vindo ao canal História dos Grandes. Aqui, desvendamos os segredos por trás dos magnatas e de seus negócios bilionários, desde o início pobre até os primeiros milhões. Irineu Evangelista de Souza nasceu em 28 de dezembro de 1813, em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Filho de camponeses, Irineu viveu em uma região agrícola até que uma tragédia mudaria sua vida para sempre. Quando tinha 6 anos de idade, seu pai, João Evangelista de Ávila e Souza, que era criador de gado, foi assassinado por ladrões. A ausência do pai mudaria sua trajetória por completo. Nos 2 anos seguintes, sua mãe o alfabetizou, dando-lhe aulas de português e matemática. No entanto, o convívio com a mãe não durou muito. Em 1821, a mãe dele se casou novamente, e seu novo marido não aceitava criar filho de outro. Então a mãe de Irineu mandou o jovem menino para o Rio de Janeiro, para que lá pudesse viver com um tio, Manuel José de Carvalho. Porém, a cidade fluminense mudaria a vida de Irineu para sempre. Se antes ele estava acostumado com a vida pacata do campo, na cidade grande ele teve contato com novas ideias e culturas. Por lá, ele acompanhou de perto o alvorecer do Rio de Janeiro, como a cidade mais importante do país na época. Sua jornada foi árdua e começou cedo. Com apenas 12 anos, Irineu começou a trabalhar como caixeiro na loja de tecidos do comerciante português Antônio Pereira de Almeida. A habilidade do menino chamou a atenção do patrão. Além de cuidadoso e inteligente, o jovem era muito interessado pelos negócios e aos poucos ganhava a confiança e a admiração do patrão. A admiração virou uma promoção para guarda-livros da empresa, função importante que deu a Irineu as primeiras noções de contabilidade e comércio. Na função, ele ficou responsável por cobrar as dívidas dos clientes para com o comércio e, aos poucos, foi desenvolvendo uma grande habilidade como negociador. Sua esperteza como negociante o levou a se tornar sócio do comerciante português, e aos 15 anos ele já tinha se tornado dono de seu próprio negócio. Porém, ainda que a trajetória do menino fosse promissora, o mesmo não podia ser dito dos negócios do pequeno comércio. Com o calote de vários clientes, a loja de tecidos acabou falindo e Antônio Pereira teve que quitar diversas dívidas em seu nome e no nome da empresa. Para pagar as dívidas do negócio, Irineu deveria ajudar o comerciante português, e essa ajuda envolveria a negociação junto a antigos fornecedores que haviam se tornado credores da loja de tecidos. Em uma dessas negociações, Irineu conheceu o comerciante escocês Witcher Carothers, dono de uma importadora de produtos e antigo fornecedor de Antônio Pereira. O importador ficou impressionado com a capacidade de negociação do garoto, e sabendo da falência do comércio de tecidos, ofereceu a Irineu um emprego em sua empresa. O jovem ficou surpreso com a proposta, mas acabou se juntando ao importador. O encontro com Carothers significava muito mais do que uma oportunidade de emprego. A partir dali, haveria uma relação extremamente importante que daria ao jovem brasileiro seu primeiro grande mentor. Trabalhando na Carothers & Companhia, Irineu em poucos meses se tornou gerente do negócio e aos poucos ganhava a confiança do importador, que lhe ensinava muito mais do que as atividades do comércio.
Com o escocês, Irineu aprendeu muito sobre negócios, contabilidade, vendas e principalmente conheceu a mentalidade liberal inglesa que pautaria sua trajetória como empreendedor. Estimulado por seu patrão, o futuro barão aprendeu e dominou a língua inglesa e também passou a entender melhor a filosofia liberal com ensinamentos de teóricos clássicos como Adam Smith. Enquanto conhecia os ensinamentos liberais, Mauá também absorvia parte da mentalidade de seu mentor. Essa dobradinha fez com que o jovem vislumbrasse o funcionamento da economia na Inglaterra e, ao mesmo tempo, comparasse com o Brasil. Na época, o Brasil era um país imperial e vivia sob a Constituição de 1824, que estabelecia a figura do imperador como representante de um quarto poder do país, o poder moderador. Anos antes, Dom Pedro II havia assumido o posto de imperador do Brasil no chamado Golpe da Maioridade. Porém, ainda que fosse o imperador responsável por guiar a nação, boa parte do poder estava concentrado nas mãos de grandes agricultores que influenciavam os rumos da política e da economia brasileira. Esses agricultores não apenas influenciavam as decisões da nação, como também faziam parte da política nacional como representantes que exerciam o poder na prática. Esses poderosos formavam uma espécie de oligarquia no país e mantinham o poder nas mãos dos mesmos grupos familiares, fazendo com que o ambiente de negócios no Brasil fosse pouco favorável a novos negócios e predominantemente ditado pelas decisões do império e dos políticos. Na Inglaterra, por sua vez, o capitalismo experimentava o alvorecer e os ideais de livre mercado que encantavam os britânicos. Esse pensamento impulsionou a Inglaterra como grande potência e serviu também de inspiração para a consolidação dos Estados Unidos. Sob a orientação de Carothers, Mauá desenvolveu uma mentalidade muito à frente do seu tempo, entendendo perfeitamente as dinâmicas do capitalismo e como poderia transformar sua própria vida e sua localidade através do empreendedorismo, além de uma grande influência na formação profissional de Irineu. Richard Carothers também introduziu o jovem à maçonaria, irmandade que teve grande importância na vida do rapaz. A fraternidade guiava os princípios de Mauá e também o apresentou a pessoas que o ajudaram em sua trajetória. A habilidade de Irineu frente aos negócios fez com que ele se tornasse sócio da casa comercial Carothers e Companhia, e inclusive ficasse a cargo do comando da empresa quando Richard Carothers passou a morar na Inglaterra, deixando o negócio sob os cuidados de seu protegido. A mudança de seu mentor para a Inglaterra abriu as primeiras portas para Irineu no exterior. Em 1840, ele fez sua primeira viagem a negócios para a Inglaterra. Por lá, ele viu na prática todos os mecanismos de uma sociedade industrial que experimentava os avanços da Revolução Industrial. A Revolução fez com que os produtos manufaturados fossem trocados pelos produtos industrializados. Na prática, isso representava maior produtividade e menor custo, o que significava um horizonte aberto para empreendedores, fazendo surgir os primeiros industriais, aqueles que se tornariam os novos barões da economia mundial. A capacidade intelectual e o intercâmbio de ideias com os ingleses fizeram com que Mauá estivesse preparado para alguns percalços que apareceriam em seu caminho. Em 1844, entra em vigor no Brasil a Tarifa Alves Branco, uma lei que aumentou os impostos sobre a importação de produtos estrangeiros. A tarifa era uma retaliação à Inglaterra e afetava diretamente os negócios de Mauá e Carothers, já que os produtos vendidos pela casa comercial eram quase todos importados. Porém, enquanto muitos enxergariam uma grande dificuldade, Mauá enxergou uma oportunidade. Vislumbrando novos caminhos após ter visto o futuro industrial na Inglaterra, Irineu liquidou os negócios da Carothers e Companhia. A venda da empresa deu caixa necessário para o empreendedor dar o seu primeiro grande salto. Vislumbrando a criação de sua própria indústria, Mauá conseguiu adquirir o velho estaleiro em Niterói, que tinha uma grande quantidade de escravos. O estaleiro era de propriedade do inglês Charles Comando e já havia produzido algumas embarcações desde 1808, quando houve a chamada abertura dos portos no Brasil. Porém, com a chegada de Mauá, o estaleiro se tornou o Estabelecimento de Fundição e Estaleiros Ponta da Areia. O estabelecimento atuaria na indústria pesada, fundição estaleiro e caldeiraria,
e em alguns anos seria considerada a maior e mais importante indústria do Brasil em todo o período do Império. Além disso, promoveu uma revolução na produção nacional com o implemento das ideias que havia visto no exterior. Mauá também, desde o início, promoveu uma atitude que sempre foi um traço marcante em sua trajetória. Ele era um abolicionista convicto e sempre promoveu ações contra o uso de escravos no Brasil. Desde que se mudou para o Rio de Janeiro, Mauá conviveu e se afeiçoou com vários escravos, militando desde cedo pelos direitos e pelo fim da escravidão no Brasil. No caso da Ponta da Areia, todos os escravos da fundição foram alforriados imediatamente após a compra do estaleiro e a maioria deles permaneceu como empregado da indústria. Além do abolicionismo ser uma convicção pessoal e filosófica do empreendedor, Irineu havia visto na Inglaterra a visão de que homens livres fomentariam uma economia de mercado capaz de beneficiar todos os envolvidos. O tino comercial do empreendedor foi capaz, além de aumentar a produção, também de fazer com que a Ponta da Areia iniciasse outros negócios, como a Companhia de Rebocadores Barra do Rio Grande, que contava com navios fabricados em sua própria indústria. Mas não só isso. A riqueza conquistada por lá fez com que ele também promovesse obras públicas que trouxeram desenvolvimento para a cidade do Rio de Janeiro como nenhum outro particular jamais havia feito e nunca mais o fez. Desde então, em 1850, Mauá promoveu o encanamento das águas do rio Maracanã, fornecendo os encanamentos para esse fim. A água encanada era um traço marcante das cidades desenvolvidas mundo afora e começava a lançar o Rio de Janeiro ao novo patamar. Escura e inóspita até então, a cidade também ganhou um sistema de iluminação a gás, através da Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. A iniciativa, também criada por Mauá, esteve sob seu controle até 1855. Os múltiplos empreendimentos de Irineu Evangelista fizeram com que, além de um industrial, ele também se tornasse um grande fornecedor de serviços até então nunca vistos no país. Até a criação de sua companhia de iluminação, somente havia luz para aqueles que tinham condição de adquirir o óleo de baleia, um combustível caro e de difícil aquisição. E a crescente do empreendedor não cessava. Após as iniciativas industriais, Mauá também decidiu se dedicar à atividade financeira e assim ele fundou o segundo Banco do Brasil. O antigo Banco do Brasil, fundado por Dom João VI, havia sido desfalcado desde o retorno do monarca para Portugal, e somente anos depois teve a importância que tem até hoje. Mauá fundou a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas, baseada em um contrato de concessão de direitos de exploração pelo prazo de 30 anos. Ele também fundou a Companhia Fluminense de Transportes e a Companhia de Estrada de Ferro de Petrópolis. A companhia foi a primeira ferrovia do país, indo de Porto Estrela em Guia de Pacobaíba, do município de Magé, até Petrópolis. Os investimentos em transporte continuaram em 1853, quando Mauá foi um dos principais investidores nas estradas de ferro de Pernambuco e da Bahia. Todos os feitos e avanços do empreendedor o tornaram um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo na época. Porém, o sucesso lhe trouxe alguns holofotes e as primeiras críticas ao futuro barão. Além de despertar a inveja de muitos nobres da oligarquia brasileira, Mauá também era visto com maus olhos por sua relação com a maçonaria para muitos de seus críticos, além de uma influência negativa no cenário econômico nacional. Mauá seria envolvido com forças ocultas, e as polêmicas do empreendedor não foram apenas com membros da elite agrícola, mas também começaram a surgir com a monarquia. Em 30 de abril de 1854, na presença do imperador Dom Pedro II e de autoridades, Mauá inaugurou o primeiro trecho da Estrada de Ferro de Petrópolis, então com 14 quilômetros de extensão, ligando o porto de Mauá na Baía de Guanabara à estação de Fragoso na raiz da Serra da Estrela em Petrópolis, na província do Rio de Janeiro. Na mesma oportunidade, Irineu recebeu do imperador o título de Barão de Mauá, nomenclatura que o tornaria conhecido na história brasileira. Porém, um evento peculiar foi responsável por alimentar o início de uma rivalidade entre o imperador e o novo barão. No momento da inauguração das obras da ferrovia, Mauá decidiu fazer uma espécie de homenagem ao imperador para simbolizar o começo das obras. Irineu ofereceu ao imperador a oportunidade de dar a primeira escavada na região.
Para tanto, ofereceu um carrinho de mão esculpido em jacarandá e uma pá prata cravejada de brilhantes para o imperador. A ideia era que o próprio imperador posasse com as ferramentas, simbolizando o desenvolvimento e a criação de uma nova realidade na região. Porém, a atitude foi interpretada como uma enorme provocação. Na época, o trabalho manual era considerado incompatível com a monarquia. Em praticamente todo o mundo, o trabalho em geral também era visto como indigno para os nobres. Apenas algumas nações tinham nobres no comando das atividades comerciais. Porém, no Brasil, os nobres eram constituídos de agricultores, escravocratas e do próprio imperador, que jamais se sujeitaria ao trabalho por ação. Posto isto, ainda que o imperador tenha aderido à sugestão de Mauá, escavando o primeiro buraco da obra da ferrovia, a relação entre os dois estremeceu para sempre. Além disso, os oligarcas condenaram profundamente a atitude do empreendedor. Outro fato que complicava as relações com o imperador foi o fato de Mauá ser apontado por alguns como o rei do Brasil, alguém com um enorme poder, mesmo sem ser um nobre mal visto pela elite brasileira. Irineu incomodou ainda mais os poderosos quando passou a exercer, entre 1855 e 1856, o cargo de suplente de deputado no período, além de se dedicar à política e aos negócios. Ele também criou uma colônia agrícola para trabalhadores na então província do Amazonas e iniciou as conversas com investidores para a construção de uma ferrovia de Santos até a província de São Paulo. Porém, ainda que o empreendedor tenha despertado a inveja e a ira de diversos poderosos, Mauá começou a perseguir um caminho ainda mais arriscado e se envolveu com aqueles que seriam decisivos em sua trajetória. Em abril de 1855, Mauá se associou a 182 investidores e formou a Mauá MacGregor e Companhia, uma instituição financeira que contou com filiais em várias capitais brasileiras e também no exterior, como em Londres, Paris, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Na ocasião, Mauá também começou a se envolver diretamente com o barão de Rothschild, o banqueiro mais rico do mundo e um dos homens mais poderosos da história. O financista forneceria empréstimos e também investiria em vários negócios do brasileiro. Desde então, Mauá começou a ter uma série de reveses em sua caminhada. Primeiro, ele investiu no caminho de ferro da Tijuca, mas a empresa veio a falir em 1868. Em 1857, Mauá foi eleito deputado. No entanto, na mesma época, as instalações da Ponta da Areia foram destruídas por um incêndio criminoso. Em 1858, houve a tão esperada inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, depois conhecida como Estrada de Ferro Central do Brasil. Porém, a pressão sobre o industrial era constante. Em 1860, houve a edição da Tarifa Silva Ferraz, uma nova legislação que baixava os impostos sobre máquinas, ferramentas e ferragens. Na prática, a tarifa permitia a entrada de novos industriais para concorrer com Mauá, uma interferência do Estado aparentemente interessante para o mercado interno, mas que para muitos historiadores teria sido uma manobra direta para minar os negócios de Mauá. A relação de Mauá com o Império teve outro capítulo importante durante a Guerra do Paraguai, em que a Ponta da Areia foi quase obrigada a produzir diversos navios de guerra para o Império. Apesar de ter ganhado dinheiro para produzir as embarcações, o pedido do Império foi como uma espécie de intimação. Além disso, ele foi praticamente forçado a atuar como uma espécie de intermediário do Império nas relações com o governo do Uruguai durante a guerra. O Uruguai foi aliado do Brasil no conflito. A intermediação ocorreu pois Mauá era proprietário de um banco no país, e o Império precisava estreitar os laços com os uruguaios para controlar o fluxo na região do Rio da Prata. Ainda assim, a diversificação do empreendedor continuava. Em 1862, Mauá obteve a concessão para a exploração do transporte urbano por bondes na cidade do Rio de Janeiro, criando a Companhia do Caminho de Carris de Ferro do Jardim Botânico. Apesar da vitória com a concessão, os direitos da empresa foram transferidos para investidores americanos, que formaram a Botânica Garden Railroad, que inaugurou a primeira linha entre o Jardim Botânico e Botafogo em 1868. Além dos direitos da concessão, Mauá também vendeu as ações da São Paulo Railroad, depois conhecida como Estrada de Ferro Santos-Jundiaí. Em 1867, o empreendedor fundou o Banco Mauá e Companhia,
que sucedeu à antiga instituição financeira Mauá MacGregor e Companhia. A iniciativa, aparentemente vitoriosa, significava, na verdade, o início da derrocada do empreendedor. Apesar da inauguração da estrada de ferro Santos-Jundiaí, simultaneamente começava o processo de falência de Mauá. Com uma renda cada vez menor, o empreendedor tentou se salvar através de novos investimentos. Esses investimentos eram feitos a partir da venda de seus próprios negócios e da aquisição de empréstimos com outros banqueiros. Em 1871, ele investiu na Estrada de Ferro do Paraná. Em 1872, ele iniciou novas colônias agrícolas na província do Rio de Janeiro. Em 1874, ele organizou a Companhia de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro, que operou até 1877. No mesmo ano, Mauá recebeu do imperador Dom Pedro II o título de Visconde de Mauá. O título simbolizava uma relação estranha existente entre o imperador e Mauá. Ao mesmo tempo que havia uma espécie de guerra silenciosa, o imperador afagava o empreendedor com o título de Visconde. No entanto, com o título também veio o começo do fim do barão. Esperando receber a ajuda de banqueiros ingleses, principalmente do barão James de Rothschild, Mauá acabou sendo dispensado por aqueles que um dia o ajudaram. A dispensa feita pelos ingleses não representava apenas um prejuízo financeiro direto para o barão. Por conta do fim da relação, vários processos judiciais foram iniciados, principalmente por quebra de contrato por parte dos ingleses. Entretanto, a dificuldade de uma execução judicial envolvendo as jurisdições do Brasil e Inglaterra tornavam os esforços de Mauá praticamente inúteis na prática. Por conta disso, em 1875, Mauá requereu moratória em relação aos seus credores pelo prazo de 3 anos. 2 anos depois, foram encerradas as atividades da fundição e estaleiro da Ponta da Areia. Na esperança de salvar as finanças de seu banco, o empreendedor tentou um empréstimo junto ao Banco do Brasil. No entanto, o crédito foi negado. Para muitos historiadores, a negativa teria sido um golpe de misericórdia dado pela elite brasileira que deliberadamente jogou uma pá de cal no barão. Outro ponto que prejudicou e muito as finanças de Mauá foi a legislação brasileira, principalmente a lei de falências da época, chamada de Lei dos Entraves. Por conta da lei, Mauá teve que liquidar e desfazer de alguns de seus negócios saudáveis para poder pagar os compromissos das empresas que estavam em dificuldades. Com todos esses percalços, em 1878, foram encerradas as atividades do Banco Mauá. Totalmente insolvente, Mauá elaborou e publicou o livro Exposições aos Credores e ao Público, um documento público em que ele expôs as razões de suas dificuldades financeiras. Anos depois, Mauá viajou até Londres, onde se encontrou com boa parte de seus credores. A ideia era elaborar um plano de recuperação para que ele pudesse pagar todas suas dívidas junto aos ingleses. Em 1884, aos 70 anos de idade, Mauá conseguiu liquidar todas suas dívidas e, enfim, recebeu uma carta de reabilitação de comerciante. Com a carta, ele passou a exercer a atividade de corretor de mercadorias, especialmente na área do café, e assim passou seus últimos anos residindo na cidade de Petrópolis. Em 21 de outubro de 1889, o barão de Mauá faleceu aos 75 anos de idade na cidade de Petrópolis, com uma situação financeira estável. Curiosamente, menos de um mês após a sua morte, o Brasil teve sua república proclamada. Apesar da falência de suas empresas, Mauá teria deixado uma herança de cerca de 1 milhão de libras em valores da época, um valor substancial para a ocasião. Mauá deixou sua esposa, Maria, companheira de longa data, e 12 filhos. Em seu auge, Mauá controlou 8 das 10 maiores empresas do país, sendo que as outras 2 eram estatais, totalizando 17 empresas com filiais em 6 países. Mauá atingiu um orçamento anual de 115 mil contos de réis em 1867, um valor incrível na época. Para se ter ideia, o orçamento de todo o Império Brasileiro era de cerca de 97 mil contos de réis. Para muitos, Mauá é considerado o maior empreendedor da história do Brasil. Além disso, o barão foi um verdadeiro visionário e tentou trazer desenvolvimento ao Brasil, criando estradas, encanamentos, indústrias, empregos e trazendo iluminação para o país. Em todos os sentidos,
Sua história foi muito bem contada no filme Mauá, o Imperador e o Rei, em que ele foi interpretado pelo ator Paulo Betti. Sua trajetória pode ser conhecida com mais detalhes no livro Mauá, Empresário do Império, de Jorge Caldeira.